circadiano vem do latim circadian, que significa cerca de um dia. É um relógio biológico interno baseado na fisiologia do ser humano, caracterizado no período de 24 horas, no qual reflete as características biológicas das suas atividades do dia a dia, interferindo ou não no seu metabolismo, ou seja, transformações que as substâncias químicas modificam os organismos vivos ocorrendo em células humanas. Também o sono e a vigília, que é a privação voluntária ou involuntária do sono durante a noite, como as longas noites sem sono ou com sono que podem ser prejudiciais à saúde. Por isso é importante ter atenção na cronobiologia e criar hábitos, rotinas saudáveis. Pesquisas recentes expandiram o sentido do termo, demonstrando que os ritmos circadianos estão também relacionados às marés, ao ciclo lunar e também à dinâmica climática da Terra através das correntes eólicas e marítimas. Isso pode ser observado em relação aos animais predatórios durante suas mudanças em busca de melhores condições climáticas e alimentares. Durante o período de 24 horas, cada órgão víscera tem seu pico de funcionamento e é nesse horário onde é efetuado a autolimpeza do corpo. Dentro dessas 2 horas específicas, o órgão víscera tem seu pico de gasto calórico. Na osteopatia, o ciclo circadiano é importante ferramenta no momento da avaliação para facilitar o diagnóstico de qual víscera encontra-se em disfunção, pois, se em determinado momento do dia o paciente apresenta algum tipo de perturbação visceral, o médico terá uma ideia de qual víscera está envolvida. É importante estar atento aos sinais que o corpo dá e aos horários em que ele aparece, principalmente se ele for recorrente. Isso pode ajudar muito na sua melhora e no tratamento que está realizando. A medicina tradicional chinesa acredita que cada órgão tem seu próprio relógio, trabalhando no seu máximo de funcionalidade em determinado horário do dia. Nesse momento, a energia chamada Qi penetra ou circula bem em cada órgão. Por exemplo, o pulmão, seu perfeito ou máximo funcionamento é das 3 às 5 da madrugada, no qual é o primeiro órgão onde circula a energia, absorvendo e controlando essa energia. Também os fluidos corpóreos. Não é coincidência que este é o melhor horário para meditar. O intestino grosso, das 5 às 7 da manhã, melhor horário para esvaziar, horário de força máxima desse órgão, e portanto a hora em que ele tem uma melhor capacidade de excretar as sobras da nossa alimentação. Nesta hora, é ótimo de beber água morna. O estômago, horário das 7 às 9 da manhã, tendo função de receber os alimentos e enviar sua essência para o baço, produzindo fluidos corpóreos. Quando a energia desse órgão está no máximo, o ideal é que faça uma refeição abundante. O baço, das 9 às 11 da manhã, é de transformação e transportando para todos os órgãos. Responsável pela transformação dos fluidos, se por acaso não tiver feito um excelente café da manhã, o baço é capaz de fazer seu trabalho reduzindo a energia. Coração, das 11 às 13, governa o sangue e controla a vaso sanguíneo. Nesse momento é importante evitar estresse físico, momento perfeito para pausar, almoçar e relaxar. Conselho, evite exercícios físicos intensos e ficar em ambiente quente. Das 13 às 15 da tarde, o intestino é delgado, faz importante a assimilação do almoço, obtendo o máximo de energia que você comeu. Evite trabalho pesado ou mental muito estressante. A bexiga, das 15 às 17 da tarde, o melhor momento para fazer coisas importantes e difíceis do dia, como por exemplo estudar e dar o máximo, se esforçar no trabalho. Os rins, das 17 às 19 da noite, sendo fundamental de acordo com a cultura chinesa, onde nesse local armazena a essência chamada Jin, substância sutil responsável pelo crescimento, desenvolvimento, reprodução e fertilidade. Nesse momento sentimos o nosso corpo cansado com a energia diminuindo. Por isso, comer algo leve, um salgado, por exemplo, estimula os rins e demais funções. O pericárdio, das 19 às 21 da noite, está intimamente relacionado com o coração e então é importante praticar uma caminhada, correr, ler livros, meditar para o relaxamento do corpo. Atividade que induz ao sono, também dedicar ao convívio familiar. Deve-se evitar comer muito e comida pesada. O meridiano triplo aquecedor, das 21 às 23 da noite, considerado como meridiano da medicina tradicional chinesa, relacionado com vários órgãos e vísceras do corpo, agindo para a proteção e a digestão dos mesmos. Com função integradora, ligado
aos aspectos do sistema endócrino, regula as atividades orgânicas, processos de assimilação, distribui e expulsa os alimentos, não sendo considerado como um órgão. Nessa etapa é importante adormecer. A vesícula biliar, das 23 da noite às 1 da madrugada. Funções ligadas ao fígado, armazena a bile e exerce decisões importantes no nosso corpo. É preciso estar dormindo, caso contrário, irá esgotar as reservas de energia nesses dois órgãos. O fígado, das 1 às 3 da madrugada, tendo função de assegurar o fluxo suave de energia para todo o corpo. O importante é descansar nesse momento, pois o fígado está nos mais altos níveis de energia e, portanto, ao máximo de sua capacidade para a desintoxicação do corpo. A exposição de diferentes tipos de luminosidade ao longo do dia pode interferir também no metabolismo do ser humano. Uma opção interessante é da atuação da arquitetura biofílica, forma inovadora de design ao amor às coisas vivas, bem-estar e conforto emocional, utilizando elementos da natureza para transformar espaços que possam trazer benefícios à sua saúde e promover o bem-estar. Na arquitetura biofílica, a luminosidade é estudada e utilizada com tamanha dimensão a cada tipo de ambiente. Lâmpadas com diferentes luminosidades e intensidades, conjunto a ambientes arejados dão total conforto. E isso é importante salientar, pois o tipo de iluminação interfere nesse ciclo, causando ou não deficiência na produção de hormônios relacionados à sensação de prazer e estresse, quando, por exemplo, estamos dentro de um quarto ou no escritório fechado. Também estudar com pouca iluminação. Os gamers e os streamers que ficam em ambientes fechados, com pouca iluminação, jogando ou fazendo lives por muitas horas, devem ter muito cuidado com isso. Sendo assim, as lâmpadas possuem variações de texturas, cores e intensidades de calor durante o dia, transformando o ambiente e tornando o ser humano mais desperto, entre, por exemplo, 4.000 Kelvin a 6.500 Kelvin, e um ambiente, ao entardecer, mais aconchegante, entre 2.700 Kelvin a 3.000 Kelvin. As lâmpadas LED possuem temperaturas e níveis interessantes, quando quentes, de 2.700 a 3.500 Kelvin, neutra, de 4.000 a 4.500 Kelvin, ou fria, de 5.000 a 6.500 Kelvin. É imprescindível também citar a luz violeta azul, que está presente em aparelhos eletrônicos que emitem luz, como por exemplo celulares, computadores, TVs e lâmpadas. A longa exposição a essa luz pode trazer sérios riscos à saúde, pois pode bloquear o hormônio melatonina, regulador de sono, e comprometer principalmente a visão, além de dor de cabeça, sensibilidade à luz, olhos irritados, fadiga ocular, olhos ressecados, sensação de olhos pesados, visão mais fraca à noite, diminuição de foco e concentração. Existem lentes com filtro azul para óculos que evitam a emissão direta aos olhos da luz violeta azul. Importante ressaltar que, mesmo sabendo a sua aplicabilidade e utilidade de cada tipo de lâmpada na arquitetura biofílica, as lâmpadas artificiais nunca irão substituir a luz natural e nem mesmo resolver algum problema do ciclo circadiano, utilizando somente essa opção. Deve haver uma harmonia entre todos os quesitos. Outro ponto importante é sobre a percepção do próprio cérebro, que está recebendo diversos estímulos, quando de dia ou de noite, e respondendo com a produção de diversos hormônios primordiais e necessários, como o cortisol e a melatonina, que geralmente altera a temperatura do corpo e que regula o metabolismo, mantendo-se acordado ou dormindo. Cortisol é um hormônio que é produzido pelas glândulas suprarrenais, ou seja, acima dos rins, que ajuda o organismo a controlar o estresse, a reduzir inflamações, contribuir para o funcionamento do sistema imune e manter os níveis de açúcares no sangue constantes e até mesmo a pressão arterial. E aí, gostaram? Deixa o like, compartilhe, ative o sininho de notificação, se inscreva no canal e nas minhas redes sociais.